Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito conhecida que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E poderíamos começar a falar a respeito do ocorrido a partir do versículo 16, quando Paulo e Silas estavam juntos e saíram para a oração, para buscar a presença de Deus. Eles estavam naquela cidade de Filipos para pregar o Evangelho, anunciar o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles tiveram uma situação em que uma moça possuída de um espírito de adivinhação trazia grande lucro aos seus donos, aos seus senhores, né? Porque ela fazia adivinhações e eles cobravam por isso, né? E essa moça, dominada por esse espírito de adivinhação, quando Paulo e Silas passavam próximo dela, ela dizia: esses homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. E Paulo estava ficando incomodado com aquele pronunciamento desse espírito maligno de adivinhação. E num dado momento ele repreendeu aquele espírito e ordenou que se ausentasse, saísse daquela moça, e ela foi liberta para a glória de Deus. Só que ela perdeu o dom maligno que ela tinha de fazer adivinhações. E os seus senhores ficaram muito zangados, muito bravos, porque ela, à custa daquilo, explorando essa situação desse espírito de adivinhação, que eles lucravam, eles ganhavam com isso, que eles cobravam para fazer essas apresentações, essas demonstrações. E agora a moça ficou normal, liberta. E por causa disso, esses homens foram às autoridades competentes, dizendo que Paulo e Silas eram dois estranhos ali, dois forasteiros ali na cidade, apresentando costumes que para eles não era lícito receber nem ouvir, né? Eles condenaram aquela atitude de Paulo por causa dos interesses, o interesse dos lucros que ficaram perdidos, né? E por causa disso, Paulo e Silas foram presos e foram açoitados, né? Com varas, diz a palavra de Deus. Está no capítulo 16, a partir do versículo 16, como eu falei para vocês. Capítulo 16, versículo 16 em diante, mas leia todo o capítulo, que é muito interessante essa narrativa. E Paulo e Silas foram presos, né? Tiveram suas vestes rasgadas, foram açoitados com varas e foram presos. E as autoridades ainda disseram para o carcereiro que os recebeu ali na prisão que tomasse cuidado com eles, que eles eram perigosos, que tivesse muito cuidado, né? Para que eles não fugissem. E assim aquele carcereiro tomou a providência de colocá-los no cárcere interior. Eu presumo que esse cárcere interior devia ser o subsolo, o subterrâneo, lugar dos presos mais perigosos, né? E não somente ficar ali naquela masmorra, naquela situação, ele ainda prendeu os pés dos apóstolos a um tronco, né? Provavelmente com correntes, né? Aonde não permitia que eles nem se levantassem para qualquer necessidade que tivessem, mesmo de andar, de se locomover, né? E que situação esses dois servos de Deus enfrentaram? Uma situação difícil. Eles estavam pregando o Evangelho, eles não fizeram nada de errado, eles libertaram uma moça de um espírito maligno, né? E o que eu quero falar com você, meditar com você nessa oportunidade, é que às vezes nós nos encontramos em situações que ocorrem, que vem alguma situação em nossa vida que nós não entendemos por quê. Muitas vezes é difícil alguém que já não tenha feito essa pergunta ao Senhor Deus: Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Por quê?
Muitas vezes nós temos esse desejo, mas na verdade nós, servos de Deus, que temos Jesus como nosso Salvador, cujas vidas são dirigidas pelo poder de Deus, nós não vivemos ao sabor dos acontecimentos, das circunstâncias. As nossas vidas são dirigidas por Deus. Nós precisamos ter essa fé, esse sentimento, essa crença viva, essa fé viva no nosso coração. Tua vida, a minha vida é dirigida por Deus, não há circunstância por acaso, não existe por acaso na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Quem está no controle é o Senhor. Estou passando por essa situação porque Deus está permitindo. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo, posso não estar compreendendo o porquê, as razões, os motivos de Deus, mas tenho certeza que Deus está no controle. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Ali amarrados, com as vestes rasgadas, chicoteados, açoitados, que eles tinham sido machucados, provavelmente, numa cela escura, no cárcere interior, seus pés presos no tronco, uma situação degradante, uma situação terrível, e certamente para qualquer um de nós, provavelmente, Senhor, por que eu estou passando por isso? Estava pregando o seu evangelho, estava no trabalho da obra, da tua obra, anunciando o teu reino, anunciando o nome santo de Jesus, e agora me vejo nessa situação. Não foi isso que eles fizeram. Eles, por volta de meia-noite, diz a Bíblia, que por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Eles não estavam ali questionando o Senhor, por que estou passando por isso, o que está acontecendo? Eu quero louvar e orar a Deus. E eles buscaram a face de Deus e depois começaram a cantar louvores. Eu imagino que cena deve ter sido essa. E diz que os outros presos os escutavam cantando, louvando a Deus, e o carcereiro também, ouvindo-se. Esses dois devem estar doidos, presos, amarrados, acorrentados, açoitados, rasgados, estão ali cantando, falando com Deus invisível e achando que Deus está olhando eles nessa prisão. Olha, irmãos, o nosso Deus é vivo, nosso Deus é real. E quando Paulo e Silas começaram a cantar e entoar louvores, a Bíblia diz que Deus, o Senhor, habita no meio dos louvores. Que maravilha! Eles cantavam e davam louvores ali naquela prisão, naquela cela, e Deus, que é o nosso Deus vivo, real, poderoso, se fez presente naquele momento, fez uma pequena visita naquele presídio, naquela cadeia, naquelas celas, onde haviam muitos outros presos, não sabemos o porquê, a situação, mas Paulo e Silas foram visitados pelo poder de Deus. E quando o poder de Deus chega, é um fogo consumidor. Diz que houve um grande terremoto, tremeu a terra, foi um turbilhão, ali a presença de Deus naquele local, as cadeias se abriram, as correntes caíram por terra, as portas das celas todas se abriram, E interessante que ali havia diversos presos, mas é interessante que o Senhor Deus não permitiu que nenhum deles saísse, fosse embora, saísse correndo. Todos estavam atônitos, impactados pela presença e pelo poder de Deus. E de repente o carcereiro, vendo aquela situação naquele escuro, provavelmente as luzes, tochas que se apagaram, as lamparinas, aquilo que produzia luz deve ter se apagado, e o carcereiro, eu vejo a cena, creio que com uma tocha na mão, a espada desembainhada, vendo as portas daquele corredor, as portas das celas todas abertas, disse, como é que eu vou dar conta? Fugiu todo mundo, e ele ia se suicidar, ia se matar, porque sabia que ele seria condenado pela fuga daqueles homens e não teria uma explicação plausível para dar, porque as ações de Deus não têm explicação. Deus opera e não olha como nem quando. Quando ele foi usar da espada, Paulo disse, não faças isso, que todos nós estamos aqui, ninguém fugiu, não, estamos todos aqui. Aí aquele carcereiro atônito disse assim, ficou impactado por ver que ali realmente o que ocorrera foi a manifestação poderosa da presença de Deus. E ele se ajoelhando, se colocando diante de Paulo e Silas, disse assim, senhores,
Olha só, o carcereiro chamando os presos de senhores. O que é necessário para que eu seja salvo? E Paulo, amorosamente, generosamente, bondosamente, olhando para aquele carcereiro, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Meu irmão e minha irmã, o que eu queria deixar para você nessa oportunidade, nessa reflexão, é que mesmo que você não entenda o que está acontecendo, talvez você esteja passando por uma situação difícil, por um quadro difícil, e você talvez no seu coração, lá no seu íntimo, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O que está ocorrendo? E nós não temos assim uma explicação racional. Senhor, Senhor, cadê o meu Deus? Aonde está? Olha eu nessa situação. Olha o que eu estou passando, o que minha família está passando. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi o conselho de Paulo. Mas primeiro, veja que Paulo e Silas cantavam, oravam, davam louvores a Deus, mesmo sem entender o que estivesse acontecendo. Eles colocaram a sua adoração, o seu coração em adoração diante de Deus. Então, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, tenha certeza de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Feche os teus olhos que agora eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, é em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus, o mesmo Deus que operou ali em Filipos, naquele cárcere, Senhor, libertando as cadeias dos servos Paulo e Silas, lá naquela ocasião. O mesmo Deus, o mesmo Jesus está conosco. Talvez, Senhor, nesta hora tenha alguém perguntando: o que está acontecendo? Como eu posso entender essa situação? Como posso compreender pelo que eu estou passando? Você não precisa entender nem compreender. Você precisa só de uma coisa: orar, confiar em Deus, louvar ao Senhor e ter certeza que Deus está no controle. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que está participando, ouvindo, participando deste vídeo, desta mensagem, desta reflexão. Senhor Deus, abençoa as famílias representadas, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Senhor, traga o bálsamo do teu Espírito e refrigere esses corações. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, e para a tua honra e glória. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza lá em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo Deus. Um abraço.